Ok. Eu queria agradecer o convite à Liga Acadêmica de Fisiologia, Anatomia Aplicada à Odontologia, da FOUF, a LAFAO, FOUF, em nome dos professores, docentes e os discentes. Então, o tema escolhido foi Anatomia da TM, uma visão clínica. E por que o dentista precisa identificar as estruturas da articulação temporomandibular? Exatamente para vocês visualizarem o local que está acontecendo, aquelas dores orofaciais, e quais são as limitações que o paciente está apresentando devido ao local que está acontecendo aquela sintomatologia. Então, essa associação da clínica com a visão da imagem e com o exame físico, ela é muito importante para você ter um diagnóstico mais preciso. Fora saber a história da dor do paciente, o comportamento da dor do paciente e também tratamentos anteriores, os que deram certo e qual foi a trajetória dessa dor quando iniciou. Isso tudo é muito importante, principalmente o sexo, a idade. Isso também é importante porque tem patologias que apresentam numa idade, na literatura, uma idade mais avançada e agora está cometendo em idades mais novas. Então, você tem que visualizar um paciente que tem 20 anos, aparece na clínica com desordem degenerativa, não está condizente com a idade, com travamento. Então, por que aquela dor está sendo apresentada e por que aquela desordem está sendo apresentada para aquele paciente jovem? Então, isso tudo tem que ser abordado para você ser assertivo no seu diagnóstico. A definição da dor, segundo o IASP de 2020, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Então, tem uma desagradabilidade na dor. O paciente tem essa percepção. E aí já começa a se perpetuar, de uma forma aguda para uma forma crônica, a ficar mal adaptativa. Então, já começa a entrar em outros níveis, passando do tálamo para o encéfalo, e já começa a vir uma forma de desagradabilidade. E com isso, cada vez vai ficando mais assim, desafio terapêutico, vamos dizer assim, para o nosso tratamento. Então, conhecer a dor do paciente é importante, ter a escuta do paciente é importante, e valorizar aquela dor na descrição verbal do paciente, a forma que ele expressa, também deve ser referenciado. Embora a dor tenha um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos no bem-estar e na qualidade de vida, e no psicológico. Nessa pandemia, vimos isso. O paciente tinha dor em casa, não podia sair e, de repente, não poderia procurar algum dentista, algum médico, porque estava em lockdown. Então, o paciente aumentava aquela dor. Então, o efeito psicológico do paciente, a ansiedade, foi muito categorizada nessa pandemia. Por isso que houve o aumento tanto do bruxismo quanto da DTM. Por isso que nós damos muita importância na hora da nossa avaliação clínica, tem o exame físico, mas também ao exame psicossomático. Porque a avaliação do psíquico, de como ele encara essa dor, de como ele transforma essa dor. Se ele der vida mais à dor do que à vida, cada vez fica mais difícil você tratar a dor desse paciente. Então, na realidade, ele tem que dar mais vida à vida do que à dor. Então, essa dor que tinha uma percepção muito forte começa a diminuir. Isso é muito importante. É muito importante que você tenha essa relação com o paciente, dele acreditar no seu trabalho e ele também confiar de toda a sua proposta, né, de orientações que você tem que passar para o seu paciente. Então, a dor é uma experiência pessoal influenciada em fatores biológicos, psicológicos e sociais.
O dentista precisa saber a anatomia da cabeça do pescoço? Sim, por causa das dores orofaciais e limitações. Nesse caso, é um cadáver fresco, onde onde eu estou dissecando ali a cápsula e está aparecendo o disco, o formato do disco. E essa conformação do disco é uma proporção de 3 no posterior, na banda posterior, 1 na banda intermediária e 2 na banda anterior. E essa conformação, ela acontece, esse formato do disco, exatamente para manter o côndilo, a cabeça da mandíbula, em uma posição normal, em uma posição de 12 horas, onde a banda posterior do disco, ela vai estar exatamente na metade da cabeça da mandíbula. E aqui a fossa, se você passar uma linha aqui, vai estar na metade da cabeça da mandíbula, na banda posterior do disco e na metade da fossa articular. Essa é a posição de 12 horas, do formato da posição do disco. E o formato do disco sempre tendo a parte anterior e a parte posterior mais espessa do que a parte intermediária. E o que mantém a cabeça da mandíbula no disco, nessa coordenação do complexo côndilo-disco, é exatamente a pressão articular existente. E você, quando começa a aumentar a pressão articular, pode ser pelo macrotrauma, pode ser até pelo bruxismo, se perpetuando uma atividade comportamental repetitiva, você acaba afinando esse disco. E esse disco, ele começa a ir para frente, porque ele já começa a alterar o seu formato. Enquanto ele está alongado, um formato alongado, você ainda consegue ter a recaptura do disco, porque a cabeça da mandíbula ainda está em contato com o disco. Mas quando ele começa a ter um formato de pliegue, você só vai empurrar o disco quando abrir, quando fizer o movimento de abertura. E isso vai ocasionar, num diagnóstico, um deslocamento do disco sem redução. Então, você abre a boca e você não consegue reduzir o disco, você só pressiona o disco. E quando você ainda no formato alongado, você abre a boca, você recaptura o disco na abertura máxima, ali na parte da eminência articular, e aí você consegue abrir a boca e consegue voltar à posição inicial. Só que a posição inicial, ela não vai ter o formato alterado do disco, ela não vai ficar mais a cabeça da mandíbula na parte intermediária do disco, que era inicialmente. A cabeça da mandíbula já vai para a parte posterior. E essa transição da parte intermediária para a parte posterior é exatamente o clique, o barulho articular que nós escutamos quando a gente abre ou quando a gente fecha. E muitos, que é o estalido único. E muitos, vou falar, tem vários pacientes que já estão assim, quando você abre e fecha, tanto na abertura quanto no fechamento, faz o clique, o barulho articular. E como é que você visualiza nessa imagem o que é importante você ver pela imagem da tomografia e da ressonância? Você vai ter uma proximidade da cabeça da mandíbula com o conduto auditivo externo. Então, você está ali com essa proximidade, então o paciente está em quê? Boca fechada. Quando a cabeça da mandíbula está na iminência articular, afastado do meato auditivo externo, aí o paciente já está com boca aberta. É isso que você vai visualizar, tentar enxergar na ressonância e na tomografia. O sistema estomatognático, ele pega aquela articulação como uma unidade funcional responsável pela mastigação, fala, deglutição de ossos, articulações, ligamentos, dentes e músculos,
e controla, e é tudo controlado pelo sistema neurológico, que regula todos esses componentes. Então, ele está dentro, a ATM está dentro do sistema estomatognático. A anatomia da cabeça e do pescoço, em condições físicas, que eu te falei, do eixo 1, que é o exame físico, você pode ter as dores odontogênicas, vocês estão acostumados, dentoalveolares, então podem ser inflamatórias, infecciosas, traumáticas, e as não odontogênicas. Aí já fica um outro patamar de dor orofacial, que são as músculos esqueléticas, as neuros, que é articulares, é a da DTM, e as neurovasculares, que é quando o paciente tem uma cefaleia. As neuropáticas já entra em outro âmbito, que tem a parte do sistema nervoso periférico e a parte do sistema nervoso central. E, junto disso, pode haver dores orofaciais de comorbidades presentes. No caso das fibromialgias, pode até síndrome do intestino irritável, pode ocasionar as dores, a artrite reumatoide. Então, isso tudo você tem que avaliar no seu exame, para você ser mais assertivo aí no seu tratamento. E para isso, muitas vezes, não só um especialista em DTM da orofacial, você precisa de uma equipe multidisciplinar para você poder tratar esse paciente. Fora as condições psicossomáticas de desordens somáticas, de ansiedades e depressão. Mas nós não somos terapeutas, mas psicólogos, mas podemos fazer uma triagem com os questionários, que é do DC-TMD, do eixo 2, que você pode ter preencher um questionário com o paciente, e com isso vai dar indício de uma depressão ou de uma ansiedade leve, moderada ou severa, e vai facilitar, assim, você poder encaminhar para uma equipe multidisciplinar. Como eu já falei, odontogênicas e não odontogênicas. Então, o que é importante? Você visualizar a imagem diagnóstica através da anamnese, exame físico, comorbidades e perfil psicossocial. Esse perfil, o que acontece? Você tem que ver todo aquele comportamento social, biológico, isso tudo influenciando na sua anamnese, no dia que o paciente chega para a sua avaliação. E o que quer dizer essas imagens? Essas imagens é uma imagem de tomografia. Por que tomografia? Porque não está vendo disco. Você está vendo espaço entre a cabeça da mandíbula e a fossa articular. Você não está vendo disco. Ela está até mensurada os espaços interarticulares para ver como é que está esse paciente. E também, o que você pode visualizar? As desordens degenerativas. Se o paciente tem um osteófito, se o paciente tem um aplainamento da cabeça da mandíbula, ou então se ele tem uma erosão, para você poder tratar também de uma outra forma aquele paciente. E hoje em dia, a parte de regenerativa está crescendo, então a gente já consegue fazer a viscosuplementação, já consegue fazer uma artrocentese de uma forma mais efetiva, para você poder tratar aquela TM do paciente. Então, tem outras ferramentas que você pode agregar ao paciente junto com algum dispositivo interoclusal, para não gerar sobrecarga na articulação, nos músculos e nos dentes. Então, a relação com os dentes, relação com os músculos, ATM, nervos e postura. E sempre que o paciente falar para você, na escala visual analógica, minha dor é 10. Dor 10 não é uma dor musculoesquelética. Dor 10 é uma dor neurológica. Então, está tendo uma neuralgia. Então, pode ser trigeminal, pode ser pós-traumática, após uma colocação do implante,
após a extração de um siso, o paciente começa a ter uma dor difusa, e essa dor não passa, é uma dor frequente, e começa a gerar um grande desconforto e incapacidade para o paciente. E você tem que tratar. E o tratamento não vai ser com um dispositivo interoclusal, o tratamento vai ser com fármacos de ação central e periférica. E as anatomias envolvidas nos sistemas estomatognáticos? Vamos ver. Na parte do osso temporal, a porção escamosa, arco zigomático, eminência, fossa articular, meato acústico externo, a parte timpânica, processo mastoide, a porção pedrosa. Então, o que você tem que visualizar ali no seu paciente? É aqui que ele vai falar, olha, eu estou com uma dor na articulação. Então, você vai fazer a palpa. Como é que você vai descobrir essa dor? Pode ser pelo relato do paciente, pela história familiar, num período de 30 dias, e também pela sua palpação. E como é que é essa palpação? Você faz uma palpação onde você tem que calibrar a sua pressão. No DCTMD, ele é validado mundialmente e saiu a versão em 2019 em português. E essa versão, na calibração, fala que na parte articular você tem meio quilo para a estática, na palpação estática. Aí, e na palpação dinâmica, quando você pede o paciente para abrir a boca e fechar, você já pode fazer uma pressão maior, de 1 quilo. Na parte muscular, você já tem uma calibração de meio quilo na musculatura intraoral e 1 quilo na musculatura extraoral. Mas como é que eu vou medir um meio quilo, 1 quilo? Eu vou me calibrar. Ou eu vou fazer pelo algômetro, ou então essa pressão, ou então eu vou pegar uma balança digital e vou mensurar a minha palpação. Isso é muito importante. Quando você está trabalhando com as dores orofaciais, é muito importante você estar calibrado, porque você faz uma pressão maior, pode gerar dor no paciente. Então, você tem que fazer a calibração correta para ver se o paciente está com dor ou não. Existe a presença ou ausência de dor. E o que é importante você visualizar na imagem? Grave essa imagem. Fossa articular, eminência articular e o meato acústico externo. Isso você vai visualizar na imagem, como eu falei, da tomografia e da ressonância magnética. E aqui está o músculo temporal, em forma de leque, que tem a porção anterior, média e posterior. Esse é um esquema da posição do disco com a cabeça da mandíbula e a fossa. E o que ele faz? Então, é outra área que você tem que visualizar. Ele vai abrindo a boca, à medida que você vai abrindo a boca, esse complexo côndilo disco, ele vai se movimentando até chegar na eminência articular. E quando chega na eminência articular, você faz uma linha ali de 12 horas para ver se o paciente está indo exatamente na eminência articular, no meio da eminência. Porque tem casos que o paciente ele passa da eminência, a cabeça da mandíbula passa da eminência. Então, e tem outros que vai aquém da eminência. É o caso de travamento mandibular. Isso tudo tem que ser visto na imagem. Então, você tem que saber o que é uma coisa normal para você observar a normalidade. Então, aqui, tá bem que se você traçar uma linha, tá bem na posição de 12 horas. E aqui, voltando. Então, vamos ver o que é importante fixar. Disco articular, sendo o formato posterior e o formato anterior e o intermediário diferentes. É uma relação de 3, 1 e 2 na parte anterior e 3 na parte posterior.
o compartimento superior do disco, da cápsula, onde você pega o disco, entre o disco e a fossa articular, o compartimento inferior entre o disco e a cabeça da mandíbula. Aproveitando, quando você faz a injeção, a intervenção de ácido hialurônico na articulação, é no compartimento superior, geralmente, que você faz essa aplicação. Quando você faz a aplicação no compartimento inferior, que é uma coisa mínima, é um espaço mínimo, aí é bom você fazer com ultrassom, mediado pelo ultrassom. Então, tem a zona retrodiscal, que tem 2 lâminas. Tem a parte elástica superior e as fibras colágenas inferiores. A fossa articular, a cabeça da mandíbula. Na parte anterior, já tem um músculo pterygoideu lateral superior. Tem uma parte que ele auxilia na inserção do disco para puxar o disco. Só que não é ele só que puxa o disco para frente. É o músculo pterygoideu lateral superior e também as fibras colaterais que participam desse deslocamento do disco. Pterygoideu lateral inferior e o meato acústico externo. Nessa figura, vocês vão ver a cabeça da mandíbula e o disco. O disco é avascular. Vocês conseguem visualizar também o ligamento colateral, tanto o medial, na parte de dentro, e quanto o lateral, que é a parte de fora. Isso você pode visualizar na imagem da ressonância magnética. E quando você vai visualizar o que tem ali, então você vai ver o disco nessa figura abaixo. Você vai ver o disco, você vai ver a cartilagem recobrindo o osso. Você vai ver esse espaço interarticular entre a cabeça da mandíbula e a fossa articular. E você vai ver os ligamentos colaterais, tanto medial, que é a parte de dentro, e do lateral, que é a parte de fora. E essa fossa articular, que está aqui em cima do disco e da cabeça da mandíbula, com a boca fechada, ela é muito fina, ela tem uma região que é muito fina. Então, olha aqui. Eu peguei um espessímetro e vi lá, ela é bem fina, essa região. Está até vendo uma luz nessa região da fossa articular. E a cápsula, nesse caso aqui dessa figura acima, a cápsula, ela está envolvendo o disco. Lembra que eu falei? O disco, a cabeça da mandíbula, até ali a fossa. Lembra que eu falei para vocês que tinha um compartimento superior e inferior da cápsula? Então, a cápsula está cobrindo isso. Naquela figura inicial, quando eu fiz a dissecação do cadáver fresco, eu cortei a cápsula ali e visualizei o formato do disco e pude ver o compartimento superior e o compartimento inferior, que é aqui. Quando eu cortei aqui, eu estou vendo o disco. Então, aqui eu cortei na cápsula, exatamente na cápsula que estava cobrindo aqui. Ó. A articulação é bilateral. Ela realiza tanto o movimento de dobradiça no mesmo plano, quanto o movimento de deslizamento, então é rototranslação, biarticular, direita e esquerda, e aqui está fechado, porque eu falei, quando a cabeça da mandíbula está próximo do conduto auditivo, é como se a boca estivesse fechada. E aqui está o músculo pterygoideu lateral superior e o músculo pterygoideu lateral inferior. Aqui já é um cadáver seco, então tem um meato acústico externo e tem aqui a cabeça da mandíbula está atrás e aqui é como se fosse aqui a cápsula, né, o disco. Então, é como se fosse a TM ali, para você palpar. E aonde você palparia? É só vocês fazerem. Coloca o dedo 10 milímetros do tragus. Aí abre a boca. Aí vai criar um espaço. Visualiza esse espaço, ó. Sente esse espaço. Esse espaço é exatamente no compartimento superior da cápsula.
Então, a palpação real, agora do DC, é aqui por fora, que antes você colocava o dedinho aqui, ó, dedo mínimo aqui, dentro do ouvido. Mas a percepção, se você for abrir, ó, faz o teste, a diferença. É diferente. Se você botar o dedo aqui, 10 milímetros, 2 milímetros para baixo, você já consegue visualizar melhor. Então, por isso que mudou do RDC para o DC. O DC é um novo questionário. A área antiga e a área nova agora é aqui. Olha. Esse é o professor Moura, o professor lá da USP. Vista axial do crânio, você vai ter as origens dos músculos, que vocês vão palpar, visualizar, e que serão importantes na mastigação. Tanto do masseter, superior e inferior, quanto do pterygoideu lateral, superior e inferior, o medial, o trapézio, o esternocleido. São músculos importantes que vão estar com a origem na base do crânio e a inserção é onde ele vai se movimentar, tanto na mandíbula quanto aqui na clavícula. E assim você consegue ver, visualizar os movimentos desses músculos para ver se eles estão comprometidos ou não. Aqui é uma imagem axial de uma tomografia. E aqui uma imagem também axial, aí só está com um corte, para você é o corte que ele faz a parte do tomógrafo. Aqui é a cabeça da mandíbula, né, de ambos os lados. Que eu sempre peço na imagem mensurada, estabilizada. Então, ele já faz esses cortes. Movimentos mandibulares, o que é importante? Na mastigação, na fonética, na deglutição. A mastigação, ela é importante para romper e desmanchar os alimentos, né? E o que são as fases da mastigação é a parte da incisão, do início, da trituração do alimento, que pega 65% a 70%, por isso que é importante você mastigar bem o alimento, que essa tem que ser a maior parte, e depois você vai pulverizar para você fazer a deglutição. E na deglutição, você vai manter uma relação com a via aérea e com a atividade da língua, favorecendo a abertura do canal alimentar. E a fonética, ela é importante também para você emitir os sons. Por isso que o posicionamento dos dentes, o posicionamento da língua são importantes para você fazer uma boa fonética e não interferir no movimento funcional. A abertura máxima, quando você pega um paciente com abertura limitada e sem abertura limitada, o que é isso? Sem abertura limitada, ele vai estar numa distância de 40 a 60. Que distância é essa? É uma distância interincisal mais o overbite. Então, você conta a partir do sobrepasse mais a distância interincisal. Aí sim tem que dar 40 a 60 milímetros. Quando você tem uma limitação dessa abertura, é uma hipomobilidade. Tem 40 milímetros, menor que 40 milímetros. Quando você tem uma hipermobilidade, já é maior que 60 milímetros. É quando a cabeça da mandíbula vai além da eminência articular. E quem é responsável pela abertura? Quais são os músculos responsáveis pela abertura? É importante saber. Então, quem vai participar da abertura vai ser o pterygoideu lateral inferior, o superior e o digástricos. São músculos abaixadores da mandíbula. E quais são os músculos elevadores da mandíbula? É o temporal, o pterygoideu medial, por dentro, e o masseter, os dois feixes. E ele ainda faz uma retrusão. E quem faz essa retrusão? Depois que você faz o fechamento, você ainda tem um período de retrusão. São as fibras posteriores do temporal e o pterygoideu lateral inferior. Desculpa, superior, que vai puxar o disco, né, vai fazer aquela posição de retrusão, né, limitando o movimento de rotação.
Então, para você abrir, tem uma rotação e translação, e para você fechar, tem uma translação e uma rotação. E tem uma rototranslação, porque é uma forma dinâmica 3D que acontece esses movimentos. É a transrotação, que é a abertura máxima, e o fechamento. E o movimento de protrusão? Quando eu falei, retrusão vai ser o pterygoideu lateral superior. E a protrusão vai ser o pterygoideu lateral inferior. Junto do masséter, da ação do masséter e do pterygoideu medial. Então, esses três músculos trabalham bem nessa parte da protrusão. E da retrusão, pterygoideu lateral superior, e as fibras posteriores do temporal, como eu já falei. Lembram do traçado de Posselt? O traçado de Posselt é exatamente o movimento, é o traçado do movimento no plano sagital de abertura, é como se tivesse um lápis aqui fazendo, está fechado, faz a abertura, primeira abertura, segunda abertura, e também ele pode fazer a protrusão. Esse que é o traçado de Posselt. Ele é usado também no articulador virtual, quando você faz aquela relação no Mojoy, que é a parte que tem sensores, que você faz a movimentação da mandíbula e depois você traduz isso para o articulador virtual, para o software, no fluxo digital. O movimento de abertura tem rotação e translação. Primeiro a rotação, dobradiça, no seu próprio eixo. Depois a translação, que é a rototranslação. Porque a translação pura vai ser quando o paciente já está totalmente aberto e ainda faz o movimento de protrusão. Essa é a translação pura. Senão, você sempre faz a rototranslação. E o fechamento vai ser ao contrário. Então, o pterygoideu lateral, tanto o movimento de lateralidade de um lado e do outro, quem vai acionar? O de um lado e do outro. O pterygoideu lateral. Movimento de lateralidade. E a protrusão vai ser o pterygoideu lateral inferior, onde também vai trabalhar o pterygoideu medial e o masséter superficial. E a retrusão, como eu já falei, né, vai ser os fibros posteriores do temporal e o pterygoideu lateral superior. Então, vamos ver o que é importante, o que ficou de informação importante. O masséter, elevação, fechamento da mandíbula e protrusão. O pterygoideu medial, elevação, que é o fechamento, e a protrusão. O temporal, elevação e fechamento. Então, temporal, pterygoideu medial e masséter, elevação, que é o fechamento, e a retrusão, no caso das fibras posteriores do temporal. Os outros só vai ser os outros, que é o masséter e o pterygoideu medial, vão trabalhar no fechamento. Já o pterygoideu lateral inferior vai trabalhar na protrusão e também como abaixador. Então, se ele é abaixador na mandíbula, ele é abertura. E age também na lateralidade, como vimos. E o pterygoideu lateral superior, ele vai auxiliar, porque vai ser no finalzinho, né, na retrusão, então ele vai auxiliar exatamente na força quando você morde os dentes. Quem está trabalhando é o pterygoideu lateral superior e na mastigação. Então, vamos ver o padrão de abertura. O padrão de abertura reto é assim. Então, você pode ter um padrão de abertura reto, que isso é a normalidade, quando você abre a boca, na linha média, e você pode ter um padrão de abertura com desvio, sem corrigir. Então, é uma deflexão. E você também pode ter um padrão de abertura com desvio e depois retornar na abertura máxima para a linha média, que isso a gente chama de desvio corrigido. Esse desvio corrigido é exatamente o desvio quando você abre a boca, desvia e abre na máxima, na linha média. Olha lá, esse aqui é o padrão reto. Depois a gente vai ver o de desvio. Essa aqui é a protrusão, essa é a linha média. Agora vamos ver os ligamentos.
Músculos e ligamentos principais. Então, vamos tirar a mandíbula, uma parte da mandíbula. Trigoadeu lateral superior. O que ele faz? O superior vai fazer a retrusão, para você fechar, para você morder. O pterogodeu lateral inferior vai fazer a protrusão. Aqui é o arco zigomático. E aqui é a mandíbula. Aqui é o disco. E aquele posicionamento da banda posterior do disco, numa posição de 12 horas, com a fossa articular e com a cabeça da mandíbula, passando pela banda posterior do disco. Aqui é como se fosse a cápsula, né? Vai cobrir. Aqui é o ligamento temporomandibular. São dois feixes do ligamento temporomandibular. Tem o interno e o externo. O interno limita o movimento posterior. E o externo, se ele limita o movimento posterior do disco, o que ele está limitando clinicamente? Ele está limitando o deslocamento posterior do côndilo, né? Para ele não ir além, ele limita ali. Então, ele é importante. E se ele limita na parte do deslocamento também do disco, ele também está limitando a lateralidade do lado de trabalho. Quando você faz o movimento de lateralidade, o ângulo de balanceio, no lado de trabalho, o ângulo de balanceio é o ângulo de Bennett. E o ângulo de trabalho, ele só vai fazer um curto movimento. E quem vai limitar é o ligamento temporomandibular. E o lado de balanceio é contrário ao movimento, no movimento de Bennett, que é o movimento de lateralidade. Para frente, para baixo e para dentro, que é o ângulo de Bennett, que é 15 graus, mas você pode personalizar, individualizar o seu paciente. O ligamento temporomandibular, na sua função externa, já limita a rotação. Então, limita a rotação, tudo age ali, né? Na parte da rotação. E previne o deslocamento lateral do côndilo. Então, vocês já viram que o ligamento temporomandibular previne o deslocamento posterior da cabeça da mandíbula e o deslocamento lateral da cabeça da mandíbula, principalmente do lado do trabalho, que faz uma retrusão quando você faz o movimento de lateralidade. Faz para cá. Faz esse movimento para cá. Função, protege também o feixe vasculo nervoso, né, limitando a abertura máxima e a protrusão máxima. Esse já é o ligamento esfenomandibular. Está na língula da mandíbula. É um ligamento mais de estabilização. Então, está ali por dentro. E quem vai estar perto dele? É o músculo pterygoideu medial, que está próximo a ele, que também está na parte interna. Você não visualiza, você não palpa o pterygoideu medial. Você consegue irradiar para o pterygoideu medial se você fizer uma irradiação com laser intraoral, lá atrás do terceiro molar. Aí sim, você consegue irradiar para o pterygoideu medial, que ele é importante na abertura. Já o estilo mandibular, já esse aqui embaixo. Esse aqui é o temporomandibular. Esse aqui é o estilo mandibular. O estilo mandibular do processo estiloide, muitas vezes na imagem, uma coisa até que eu estou vendo bastante, é uma calcificação do ligamento estilo mandibular. E que, dependendo do comprimento dessa calcificação, categoriza a síndrome de Eagle. Então, ele limita a função do ligamento estilo mandibular, ele é limitar a lateralidade máxima, ele está ali para limitar a lateralidade máxima, no lado de balanceio, e permite também a protrusão, porque ele está bem inserido ali, ó, exatamente no movimento que a mandíbula faz assim. Então, ele limita a máxima do lado de balanceio e permite a protrusão. Você calcificando esse ligamento, paciente com esse ligamento calcificado,
vai ter uma interferência na protrusão e também nos movimentos. Por isso que também é um teste que vocês fazem quando o paciente tem síndrome de Eagle. E tem pessoas que tem que fazer até cirúrgico, quando isso está incomodando, até na fala. É importante isso, você saber exatamente o comprimento. O ligamento temporomandibular já é... Então, tá ali. Aí você vai ter o estilo mandibular embaixo. Deixa eu mostrar. O estilo mandibular, o ligamento temporomandibular, o pterygoideu lateral superior, o pterygoideu lateral inferior, o meato acústico externo, aqui a cabeça da mandíbula, e aqui está quem? O feixe anterior do temporal, médio, posterior. E são as fibras posteriores que vão limitar o movimento de retrusão. E aqui vai estar o masséter interno, superficial e profundo. Quando você tritura os movimentos, também são importantes. Você triturar de uma maneira correta, que faça o movimento funcional da gota, é importante. Mas como é que você vê uma alteração exatamente nesses movimentos? Quando você tem uma arcada que está diferente uma da outra, de um lado do outro. No caso, aqui está até o premolar, e aqui está até, e do outro lado está até os molares. Então, a gota vai ser diferente. E isso vai atrapalhar na função, vai atrapalhar no recrutamento das fibras musculares. Então, por isso, quando você perde uma ausência de dente, é importante você recolocar, para você não ter prejuízo nos movimentos funcionais e na estabilidade oclusal. Abertura, fechamento. E essa especialidade de DTM, do orofacial, ela já existe no Brasil desde 2003. Eu fui uma das primeiras a ser especialista na DTM do orofacial, porque eu já tinha uma formação, que eu já tinha ficado 4 anos em Bauru. Eu já tinha uma formação nessa área e também já dava aula na UF, na oclusão. E essa especialidade, nos Estados Unidos, só foi reconhecida agora em 2020. Por isso que é uma especialidade que cresceu bastante, porque aí o âmbito ficou mundial. E essa disciplina, ela inclui avaliação, diagnóstico, tratamento dos pacientes que têm dor orofacial, distúrbios de DTM, desordens temporomandibulares, distúrbios do comportamento da mandíbula, no caso do bruxismo, desordens neuropáticas, neurovascular, porque tem uma cefaleia atribuída à DTM, exatamente uma disfunção aqui, um distúrbio temporal. Distúrbios do sono também está incluído, e agora tem crescido a odontologia do sono. Dor orofacial crônica, dor de cabeça e a dor no pescoço. Então, isso tudo inclui essa especialidade. E o que é uma desordem temporomandibular? É uma condição músculo-esquelética, como eu já comentei anteriormente, neuromuscular, coordenada pelo sistema neurológico, e envolvendo o complexo da articulação e as suas estruturas adjacentes. Por isso que, muitas vezes, você pode ter um zumbido que seja associado ao DTM, porque olha a proximidade do meato acústico externo com a nossa ATM. O diagnóstico mais frequente é sempre baseado na história clínica do paciente, tratamentos anteriores, o exame físico e os exames de imagem, complementados pelos exames de imagem. E quais são os sintomas mais comuns na ATM? Dor muscular, dor articular, rigidez na articulação, travamento mandibular. O paciente tem uma maloclusão repentina, não consegue mais fechar a boca como ele fechava, ocluir os dentes como ele fechava. O paciente não consegue mais... Tem pacientes que têm travamento aberto que não conseguem fechar a boca.
Tem pacientes que têm travamento fechado, que não conseguem abrir a boca, ficam limitados. Não tinha essa limitação de abertura, essa hipomobilidade, mas começam a ter essa hipomobilidade devido a travamentos intermitentes, e depois vem esse deslocamento de disco sem redução, travamento fechado. O barulho articular, que pode ser o clique, o estalo, que pode ser o estalo único, ou na abertura ou no fechamento, e o estalo recíproco, na abertura e no fechamento. E a crepitação, que é uma desordem que começa a ter um barulho arenoso de uma superfície, começa a aplanar, começa a ter uma erosão na superfície da cabeça da mandíbula. Fora as dores da mastigação, já começa a limitar os alimentos duros, não consigo mais comer um alimento duro, não consigo comer um sanduíche, de abrir muito a boca, tem os danos, né, na articulação devido às sobrecargas, dor de cabeça, bocejo. Bocejo, quando o paciente também abre muito a boca, aquele maior que 60 milímetros, quando ele vai além da eminência articular, você tem que limitar esse bocejo. Você tem que colocar a língua no céu da boca para bocejar, para você não ir muito além. Que geralmente o paciente que tem frouxidão ligamentar. Então, isso tudo tem que ser visto na sua anamnese. E se tem outras articulações envolvidas, também é importante. Porque às vezes pode estar cometendo ATM, mas ele já está cometendo uma poliartrite, já tem outras sintomatologias em outras articulações. Isso tudo é um diagnóstico importante, que é uma comorbidade presente. Porque você também tem que trabalhar com o reumatologista para fazer o tratamento dessa desordem que está cometendo ali a articulação, mas também está cometendo a outras articulações. E os sinais e sintomas, como eu já falei, são todas essas dores nos movimentos funcionais, estalos, barulhos articulares, estalos, crepitação, dificuldade de fechar a boca, dificuldade de morder alimentos duros, sensação de cansaço, fadiga, o paciente já acorda com uma fadiga muscular, já acorda com aquela dor de cabeça, cefaleia matinal. Então, tudo isso tem que ser visto na sua anamnese. E o que é importante? Laskin já falava que, apesar de muitos anos a investigação clínica tem existente, né, na literatura, né, e no manejo dos dentistas, ainda tem uma informação contraditória, tem opiniões divergentes. E isso devido a quê? Devido a decisões terapêuticas diferentes. Por isso que o maior desafio nosso são exatamente as decisões terapêuticas. Uma dor neuropática é uma decisão importante que tem que ser logo, porque senão pode ser uma outra, ela virar atípica, e aí vai ter uma outra sensibilização. Aí, de repente, é mais difícil, cada vez mais fica mais difícil você acionar e modular aquela dor. A imagem diagnóstica, o exame clínico é de grande valia, mas a imagem diagnóstica também é importante complementar, principalmente nas desordens articulares. Temos a tomografia multislice, para você ver, você tem que dar uma hipótese, verificar desordens degenerativas, e tem uma Cone-Beam, que é do feixe cônico, que ela tem um FOV menor e você consegue visualizar com mais precisão a articulação temporomandibular. E agora eu tenho pedido até de face total, porque com isso, com a imagem DAICO, você consegue exatamente ir modificando as imagens e vendo se existe alguma situação que esteja o disco deslocado. Porque existem várias situações do disco deslocado. Ele pode ser lateral, medial, pode ser anterior, pode ser posterior. E isso você, às vezes, dependendo do corte que está no PDF que eles mandam, né, na impresso, que eles mandam para você, você não consegue visualizar. E com a imagem DAICO, você vai conseguir visualizar, você vai procurar fazer uma busca em todo o movimento, para ver se tem alguma área que tem deslocamento de disco, para você ser mais assertivo. Então, tem a tomografia computadorizada de boca fechada e de boca aberta, mensurada e estabilizada. É assim que eu peço. E você compara ambos os lados, para ver os posicionamentos. E nesse caso aqui tem uma erosão.
Aqui, ó, cortical está descontinuada. Então, como eu falei, tem o feixe cônico e o multislice. Osteófito, é esse aqui, uma sobrecarga. É um bico de papagaio, é uma sobrecarga na articulação. Uma erosão óssea. E também pode haver um aplanamento. Aí você tem que ver qual caso você vai intervir. Esse aqui, com certeza. Esse aqui já existe bastante, você tem que ver quais são os aspectos clínicos do paciente. E aqui do aplanamento, você já tem que estar com um olhar, e depois de um aplanamento pode vir uma erosão. Lado direito e lado esquerdo, né? Comparar ambos os lados, né? Para ver se está simétrico ou não, e se os espaços estão reduzidos. Aqui uma boca fechada, como eu falei para vocês, e aqui uma boca aberta. Então dá para ver que na boca aberta tem uma distância do meato acústico externo. E na boca fechada está próximo ao meato acústico externo. Esse é um paciente que estava com uma maloclusão repentina. É uma paciente que estava com dificuldade de mastigar, de falar, de mordida aberta. Começou a ter uma mordida aberta que não tinha, mas até uma dentista, colega nossa. Não tinha sintomatologia dolorosa, mas tinha esse desconforto da mordida que estava ficando aberta. Então, eu coloquei uma placa estabilizadora, fiz viscosuplementação nessa paciente, porque quando eu tirei a imagem, ela tinha uma erosão óssea, dá para ver aqui a erosão, e ela conseguiu ter uma remodelação. Após 3 meses, esse é o exame anterior, antes do 3 do 4, e após 3 meses é esse exame aqui, na mesma clínica. E também fiz depois que faz a viscosuplementação, que é essa aqui. Então, numa posição de 10 milímetros, 2 milímetros para baixo, você faz a injeção do ácido hialurônico para lubrificar a estrutura, para diminuir essa disfunção estrutural de sobrecarga, e você faz o laser para fotobiomodulação do local, porque o laser ele dá analgesia, dá reparação tecidual e é anti-inflamatório. A dose da radiação do paciente que faz uma tomografia, a cone beam, ela tem uma redução significativa em relação a multislice. Então, isso é importante na hora da gente recomendar. Mas ela equivale a 4 a 5 vezes mais do que uma panorâmica. E ela é similar a uma periapical completa. O profissional pode obter uma reconstrução 3D, então ela é importante na hora do seu diagnóstico. Ainda mais se você quiser passar por um fluxo digital. E a imagem pode ser enviada, porque ela pode ser escaneada, né, enviada, por isso que eu peço a tomografia de face total, para poder acoplar no articulador virtual. Nesse artigo, fala-se sobre esse deslocamento do disco. O que acontece? Está vendo aqui o disco? Aqui o disco está numa posição normal, aí aqui já começa a ter uma frouxidão, o disco já começa a afinar, mas ele ainda está em contato com o côndilo. Aqui o disco já começa a ter uma abertura, aqui é no movimento de abertura, e aqui está no movimento de abertura também, porque está na iminência. Então, aqui uma semi-aberta e aqui uma aberta máxima. A evolução dos sons do clique raramente leva a um travamento fechado, né? Porque você tem clique, é porque você vai ter um travamento. Isso não quer dizer. Isso depende muito de é multifatorial, uma condição clínica. Você vai vendo evidências clínicas ali para ver se você vê se o paciente vai ter um travamento ou não, se está com travamento ou não. A recaptura do disco não é possível por meio de dispositivos interoclusais. Você não consegue recapturar o disco depois que o disco está em pliegue. Aí você tem que fazer uma discopexia. Você tem que fazer uma ancoragem. Mas esse tipo de cirurgia, você tem que saber os riscos. Toda cirurgia tem um risco. E o risco dessa ancoragem é uma paralisia do nervo facial e fibrose. Então, primeiro você deve tentar a forma conservadora,
para depois você, se você não for assertivo, aí você tenta uma forma cirúrgica. A ressonância magnética é um método de escolha importante para visualizar a coordenação do complexo côndilo-disco. Para interpretar a ressonância magnética da ATM, 2 critérios são usados, que é aquela posição de 12 horas que eu ensinei, tanto da boca fechada quanto da boca aberta, e a cabeça da mandíbula está na zona intermediária do disco. Quando ocorre modificação do formato, a cabeça da mandíbula já vai para a face posterior do disco. E essa transição da face posterior para a face intermediária é exatamente o clique. Quando você não escuta mais o clique, o paciente já escutava, agora não escuta mais, não é porque ele melhorou, não. É que, se ele não tiver nenhuma intervenção, é que ele evoluiu e agora está deslocado o disco sem redução, porque é a redução que é o clique. Deslocamento do disco sem redução, sem limitação de abertura e sem dor, existe também. O paciente pode ter um disco deslocado, não ter limitação, abrir normalmente, e tiver dor, e sem dor. Então, sem sintomatologia dolorosa e com uma boa função, ok, você teve sucesso no seu tratamento. Esse é o protocolo que eu peço, a verificar, sempre a hipótese, né, verificar deslocamento anterior do disco, boca aberta e fechada, sagital DP, sagital STIA, a boca fechada, coronal corrigida, T2 e dinâmica. E agora eu estou pedindo, em vez da ressonância magnética da TM, a fase total, para poder colocar, pela imagem da ECO, para poder transcrevê-la para o fluxo digital. Ressonância magnética da TM, o que você vai verificar? Isso aqui é uma ressonância. Aqui é uma visão coronal, corrigida. Aqui está o disco. Está vendo isso aqui? É o disco. Então, tem a parte lateral e a porção medial. Desse lado aqui, você está vendo que tem um espessamento aqui do disco em relação a esse. Isso quer dizer que ele tem um deslocamento do disco, porque tem um espessamento. De um lado, na parte medial, um deslocamento medial, do que na parte lateral. Aqui já está mais uniforme. Aqui o disco, aqui o disco. E o que você vai visualizar aqui? Se o paciente tem efusão. O que é uma efusão? É quando tem líquido na articulação. E pode ser uma efusão leve, moderada ou grave. Aqui é uma efusão leve. É esse brilho aqui, ó, esses branquinhos. Então, primeiro você vê o formato do disco, o formato está bom. Tem a cabeça da mandíbula, está aqui no meio da eminência, ó, numa posição de 12 horas. Vou mostrar. Na posição aqui de 12 horas. Só que tem uma efusão, mas só que essa efusão leve, você tem que reparar se o paciente, no quadro clínico, você tem que juntar a imagem com o quadro clínico para ver se o paciente vai intervir ou não. Se o paciente não tiver dor com essa efusão leve, você não vai intervir. Se o paciente tiver dor, sintomatologia dolorosa, aí sim você vai intervir na ATM. E aqui está na banda posterior, na posição de 12 horas da fossa articular, é boca fechada. Ó, aqui já é o deslocamento do disco, o disco já está alongado e a cabeça da mandíbula já não está na fase intermediária, está mais posterior. Então, você já viu uma outra relação aqui de 12 horas. A cabeça da mandíbula já está de uma forma diferente, de boca aberta. Olha o disco, já está mais alargado, mas ainda tem contato com o disco. Então, sugere-se um deslocamento do disco com redução. Quando fecha a boca, o disco, a cabeça da mandíbula vai para a porção posterior. E quando abre a boca, você recaptura o disco. Mesmo ele estando nesse formato alongado. Você recaptura o disco, você tem barulho articular. Aí aqui você vai medir a abertura de boca. A abertura de boca dela era 30 milímetros.
Aqui era menos, aqui era 12 milímetros. Depois da intervenção, foi para 30. E depois do uso da placa, né, das intervenções, foi para 50. Então, aqui houve sucesso nesse deslocamento do disco com redução dessa paciente. Aqui vocês vão visualizar uma imagem normal, onde o formato do disco, tanto posterior quanto anterior, quanto intermediária, é 3, 1, 2, e a cabeça da mandíbula acompanha o disco na posição intermediária. Olha lá, ela acompanha até a eminência articular. Então, está normal. E essa posterior é o ligamento lateral. É longo, das colágenas. E na normalidade, então, voltando aqui à imagem, aqui é boca fechada, por quê? Porque a cabeça da mandíbula está próximo do meato acústico externo. E o disco está na posição de 12 horas com a fossa articular. Aqui, o disco está aqui, está na posição de 12 horas com a fossa articular. Está exatamente aqui. Aqui é a cabeça da mandíbula. Essas imagens são a mesma. É boca fechada. 12 horas. Gravem bem essa imagem para você visualizar isso sempre numa ressonância para ver se tem normalidade ou não. E o formato do disco tá a parte anterior e a parte posterior está mais espessa que a parte intermediária. Aqui já é a boca aberta, então a cabeça da mandíbula está afastada do meato acústico externo. Então está de boca aberta. O disco acompanhou a cabeça da mandíbula, então tem uma normalidade. E se você colocar aqui, fazer um traçado, ó, a cabeça da mandíbula, o disco, se você fizer um traçado, você vai ver uma posição de 12 horas, bem na metade da eminência articular, do disco e da cabeça da mandíbula. Então, normal. Agora vamos ver o deslocamento do disco com redução. O disco já está no formato diferente daquele primeiro formato. Ele já está alongado. E ele já escapa. O que ele escapa? Depois você consegue recapturar. Esse manejo, essa transição entre da borda posterior e a borda intermediária é exatamente o clique, o barulho articular. Você pode acontecer isso na abertura, ou no fechamento, ou na abertura e fechamento. Então, aqui está o disco, a cabeça da mandíbula e aquela efusão que eu mostrei para vocês. E o que seria o travamento intermitente? É exatamente quando o paciente tem deslocamento do disco com redução, ele fica reduzindo, ele consegue reduzir, mas chega uma hora que tem um travamento, que a gente chama de travamento com boca travamento fechado. Ele não, aquela paciente que eu mostrei na imagem anterior, ela tinha uma abertura de 12, então ela estava com travamento intermitente. Então ela não conseguia mais abrir a boca. Ela sempre abria de uma forma que ela se ajeitava e abria. Então já começou a ter uma incoordenação do complexo côndilo-disco. Essa incoordenação já começa a alterar essas estruturas. E com isso, você sempre vai capturar, daqui a pouco ela não consegue mais capturar, então ela trava. Então ela não consegue mais capturar o disco. Aí tem um travamento fechado. Só que quem vai refletir vai ser na abertura. Ela não consegue mais ir para a eminência articular, que seria a abertura máxima dela. Então ela fala, opa, eu não consigo mais comer o sanduíche. Não consigo mais abrir muito a boca. Então ela reduz de uma forma intermitente até ela não conseguir mais reduzir e ter uma limitação intermitente. Aqui o disco já está anterior à cabeça da mandíbula.
Se o disco está anterior à cabeça da mandíbula, já não está mais em cima da cabeça da mandíbula, qual que vai ser? Deslocamento do disco sem redução. Você não vai conseguir mais fazer o barulho articular, mas vai ter um outro barulho, que é a criptação, é arenoso. Você já vai encostar a superfície óssea com superfície óssea. Esse é pior. Em vez de você achar que você melhorou, você piorou. Então, quando você fecha a boca, você está nessa condição para frente do disco, o disco em relação à cabeça da mandíbula. E quando você abre, você só está empurrando o disco, emplegue. Então, você alteração do formato. Então, nesse caso, você tem que descomprimir essa parte articular e essa descompressão, o que vai acontecer? Vai fazer uma outra reorganização das estruturas que você consiga abrir e fechar a boca novamente de uma forma confortável. Mas isso não quer dizer que você vai ter aquele disco que está deformado recapturado. Você pode ter o disco sem recaptura, mas não tendo dor e fazendo os movimentos funcionais. Para você recapturar esse disco só cirurgicamente, discopexia, que tem aquelas complicações. E nesse caso do travamento aberto, é que o côndilo foi além da eminência articular. E aí você ficou travado, você não consegue fechar a boca. Então o paciente fica uma face de horror, que a gente chama. A desordem de hipermobilidade envolvendo o complexo côndilo-disco e a eminência articular. Então, quando você faz a subluxação, você arrou, aí você faz um manejo e consegue destravar. E tem casos que está em luxação, quando você não consegue destravar. Você está travamento mandibular e você tem que ir por ajuda de um profissional assistida. E o exame clínico, como eu já falei, né? Nessa parte intraoral, meio quilo, e na parte extraoral, 1 quilo. Na dinâmica da articulação, na dinâmica 1 quilo, abrindo e fechando, e na estática, meio quilo da TM. Então, tem que se calibrar para você poder fazer uma palpação correta. No RDC, a gente trabalha com 20 sítios musculares. No DC, a gente trabalha com masséter e com temporal, faz a palpação dos dois. Mas se tiver algum outro músculo comprometido, esternocleido, trapézio, aí você também faz a palpação. No caso dessa palpação, uma coisa que é importante, uma condição importante, é você fazer o tempo. Quando você faz a palpação durante movimentos circulares, está doendo? Durante 2 segundos, se te referir uma dor, é uma dor local. Quando você faz 5 segundos e essa dor continuar no local, ok, é uma dor local. Mas se ela virar referida, depois de 5 segundos, aí nós vamos chamar de dor miofascial por derivação ou dor miofascial referida. A diferença entre mialgia, dor miofascial por espalhamento e dor miofascial referida é que a mialgia é local, palpação local. A dor miofascial por espalhamento é exatamente no comprimento do músculo. E a dor miofascial referida é quando você está palpando aquele músculo e outra área começa a doer. Então, você irradia para outra área. Então, o local da dor é diferente da origem da dor. A gente chama de dor referida. E o importante é que a gente sempre faz a pergunta para o paciente se essa dor é familiar. Está num período de 30 dias. Ele já sentiu essa dor em casa. E os desvios, pode, como eu falei, pode ser aquele desvio corrigido para a linha média e pode ser deflexão, desvio não corrigido, fica lá na deflexão. O disco deslocado e reduzível é quando abre, faz o clique, com estalo. Então, na abertura máxima tem o estalo, aí voltou. Aqui tem um desvio, quando o movimento do padrão. Aí vamos ver se ele vai para a linha média. Ele vai para a linha média, mas aí na hora que ele faz o clique, ele faz o desvio no clique e vai para a linha média.
Aí, qual é o padrão de abertura? É corrigido, é um padrão corrigido, lateral corrigido. Se ele fizesse o desvio e do outro lado fosse para uma deflexão, ou ao invés de desvio ele já fosse contrário, pela linha média, aí ele estaria num padrão de abertura não corrigido, que é a deflexão. Isso é importante você visualizar, porque quando você. O que é isso que significa para a clínica? Quando você faz um padrão de abertura não corrigido, isso sugere-se um deslocamento de disco sem redução do ipsilateral. E quando você faz um desvio, corrige, faz o clique, deslocamento de disco com redução, e depois você corrige. Então, já sugere-se o deslocamento do disco com redução, com desvio corrigido. E sem redução, desvio não corrigido. E quando tem a mesma distância interexcisal do desvio, tanto na abertura quanto no fechamento, sugere-se uma desordem degenerativa, que ele passa pelo obstáculo, ele faz o desvio. Então, é bom pedir a imagem de tomografia. Deslocamento do disco sem redução, vamos ver. É aquele que empurra. Só empurra, ó. O disco está sempre na frente, ele só está empurrando. Não tem mais barulho. Não tem mais aquele salto, que é o clique. Ele só está empurrando em pliegue o disco. O paciente muitas vezes tem dor. Pode não ter. E aí o que vai acontecer? O paciente vai ser audível. O barulho arenoso é diferente do clique. Aí já é criptação. Já é um outro tipo de barulho articular. E assim eu finalizo a aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa é a Liga Acadêmica de DTM do Horário Facial e é muito bom ter essa parceria com vocês da LAFAL. Eu agradeço a participação e o convite. Eu vou descompartilhar. Como é que eu fui de tempo, Natália?